Olá a todas e a todos, eu sou Léo Carme, esse é o meu canal e aqui eu busco alinhavar conhecimento com propósito. Essa tiragem, no caso, hoje é referente ao signo de Gêmeos. Sugiro que você olhe não somente o seu Sol, mas o seu ascendente, a sua Lua e o seu Mercúrio, tudo bem? Sem mais delongas, vamos iniciar. Signo de Gêmeos, para setembro. Signo de Gêmeos. A gente já iniciou com o mais de paletes. E é muito interessante que essa carta em específico, ela carrega um arquétipo que dentro desse arquétipo especificamente tem uma força de outros arquétipos, né? De outros 6 ou 7 arquétipos de animais. Então é muito interessante que é como se essa escolha que, enfim, já estivesse meio que, entre aspas, sendo delimitada, é uma escolha que talvez, obviamente que essa tiragem não vai se conectar com todo mundo, mas com as pessoas às quais especificamente essa tiragem se conectar, pode estar falando de uma delimitação de pesquisa, de um projeto profissional, de algum ponto que já vem sendo pensado, maturado, para que então chegasse nessa decisão em específico, tudo bem? Eu vejo que assim, essa decisão pode não se conectar especificamente só com quem tem Sol em Gêmeos. Eu vejo que pode se conectar assim. É por isso que eu falo, é muito importante você analisar o seu mapa, não somente o seu Sol. Essa primeira carta, com essas outras três que já caíram aqui, é como se tivesse uma energia de Mercúrio e ascendente, sabe? A Mercúrio e ascendente também, sabe? Que tá falando muito forte. Com relação ao ponto em específico. Bem, aqui aparece o sete de copas. O sete de copas remete muito a networking, sabe? Mas também eu vejo aqui um segundo grupo que está se sentindo sobrecarregado. Sobrecarregado energeticamente mediante a energia de outras pessoas ou também de um trabalho que pode ser muito exaustivo. Ou então tem alguma coisa aqui ligada a você não entender os seus próprios limites, sabe? E nesse ato de você não entender os seus próprios limites, você se colocar em situações às quais você esteja lidando com energias de terceiros, as quais não necessariamente você teria a obrigação, né? Então é como se para um grupo já estivesse que meio que sendo ofertado isso no caso para um primeiro grupo, ofertado um conhecimento em específico do seguinte modo: faça networking, busque ouvir opiniões de pessoas as quais são bem-sucedidas, analise que tipo de pessoa você está dando abertura para que então possa opinar sobre alguns elementos da sua vida, alguns pontos, algumas vivências que não necessariamente aquela pessoa poderia agregar valor, mas que talvez por uma questão de conexão emocional você possa estar de algum modo dando vazão. E ao segundo grupo, é como se essa carta fosse um convite para analisar onde é que você está empregando energia, já que você pode estar se sentindo sobrecarregada, sobrecarregado. É muito interessante porque geralmente os aconselhamentos eles aparecem no meio da tiragem ou então no final, e essa carta aqui ela já vem trazendo um primeiro aconselhamento, né? É como se, assim, essa primeira carta ela estivesse falando de uma escolha que talvez você já estivesse pensando em fazer há muito tempo. Mas essa segunda, ela meio que já apresenta dois grupos. Então é como se, para essa escolha ser bem feita, ou você tem que ampliar a sua rede de contatos, ou então você precisa entender onde é que você tem que dar um passo para trás, né? O segundo grupo em específico que eu falei pode ter alguma coisa relacionada a pernas, certo? Costas, dores nas costas, especificamente nos ossos. Eu vejo alguma coisa ligada a espasmos musculares e também sistema nervoso, ok? Bem, com relação
a essa carta em específico tem uma outra mensagem nessa terceira carta, ligada à comunicação pragmática, que eu acho que reforça o que está sendo colocado aqui nessa carta do Sete de Copas. Né? O Sete de Copas, que é o Quatro de Espadas. O Quatro de Espadas fala da importância de você basicamente descansar, sabe? Mas não é descansar no sentido de procrastinar. É descansar de, ok, pegue mais leve com você mesmo, mas entenda que, assim, não se permita ficar muito densa, muito pesada. Dê um leve descanso, dê um desconto para você mesma, para você mesmo, sabe? Para pessoas que fofocam muito, tente ponderar o que você está colocando de informação para outra pessoa. Porque senão essa informação pode ser usada contra você mesma, você mesmo. Tudo bem? Consequentemente, aqui apareceu a carta da força. Essa carta aqui carrega o arquétipo de leão. Então, o que acontece? Fala muito de cargos de liderança, aqui no caso pelo posicionamento, né? Que caiu. Caiu numa posição aqui ligada à organização, eu vejo que é assim. Você pode alcançar cargos de liderança para quem já está empregado, a partir do momento que você trabalhar a disciplina, independente se o trabalho que você estiver executando seja um trabalho que você ame ou que você não goste, sabe? Aqui está sendo bem explicitado esse ponto. Se você quer ser uma referência em um determinado tipo de segmento, de área, comece sendo uma referência também na área até que você não necessariamente gosta. Porque a área que você gosta, você vai ter uma facilidade maior de lidar com ela. E quando surgir desafios, quando você estiver na área que você gosta, isso no caso para, por exemplo, quem estiver pensando em transicionar de carreira ou em algum projeto profissional, vão aparecer desafios. E esses desafios, né, é como se essa carta aqui estivesse falando com pessoas que não necessariamente estão trabalhando com o que gostariam. Mas o ato delas não estarem trabalhando com algum projeto, algum trabalho que elas não gostam, é como se fosse uma espécie de processo, sabe? Que essas pessoas tivessem que passar, para que então elas soubessem se lapidar internamente para lidar com desafios. Para, até em situações que elas estivessem já trabalhando com alguns pontos que elas gostam, né, em alguma área que elas gostam, quando surgisse alguma situação de crise, né, profissional, elas soubessem fazer a gestão das suas próprias emoções mediante a desafios, né, mediante a adversidades. É o que está sendo aqui colocado. Porque é como se tivesse um grupo de pessoas aqui que tivesse bem reclamona, né? Tivesse bem reclamona, tivesse com uma energia de frustração, mas assim, é como se fosse é como se tudo isso que está aqui sendo colocado, desde a segunda carta, fosse uma preparação para esse ponto. Esse em específico. Reforçando. Caiu a carta do Hierofante. O Hierofante é a carta que basicamente tem energia de touro. É a carta número 5, né, dos arcanos maiores. E caiu na posição número 5. Reforçando que é assim. Todos esses aconselhamentos estão te direcionando para um cargo de liderança. É como se fosse uma preparação, né? Algumas pessoas, no meu caso, têm uma questão muito ligada a ciclo kármico também, sabe? É muito interessante. Nossa, essas outras cartas que estão caindo. Uau! O julgamento. O julgamento é a carta número 20. Aqui, no caso, especificamente mostra que, assim, signo de Gêmeos, se você tem algum elemento
de câncer, de peixes. É como se essa carta aqui, ela tivesse também com uma energia muito de análise interna, sabe? Do ato de você mergulhar e buscar se questionar o que está acontecendo com esse cenário qual eu estou inserido. Porque eu estou tendo essa percepção sobre mim, sobre coisas que não necessariamente são sobre mim. Isso, no caso, é referente a um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas, número 2, eu vejo que está aqui com um possível bloqueio, né, já que apareceu a Imperatriz de modo invertido. Cartas invertidas geralmente falam de bloqueios, né? Isso, no caso, quando a taróloga ou tarólogo, né, considera cartas invertidas. No caso, depende muito da tiragem a qual eu estou fazendo, né? Tem tiragens que eu não considero e que eu considero. Nesse caso, eu estou considerando, tudo bem? Aqui, a Imperatriz, ela é um arquétipo, um arcano maior, que é um tanto quanto até, como é que eu posso dizer, ocupa um cargo entre aspas, né, até maior do que muitas rainhas de corte. Ela tem uma energia maternal muito forte, né, uma sabedoria muito forte, né. Ela tem, assim, como é que eu posso dizer? É um arquétipo feminino que a mentalidade é muito velha, né, muito sábia, muito poderosa. E o que que acontece? Aqui mostra que algumas pessoas estão com dificuldades em acessar essa mentalidade mais madura. É como se algumas pessoas aqui estivessem com medo de entrar em um processo de análise, porque se elas entrarem nesse processo, provavelmente elas vão crescer no sentido de ficarem adultas. Então eu vejo que tem um segundo grupo aqui que tem medo de crescer, né? Que preferem ficar, eu não sei se com algumas crenças mais infantilizadas, né? Tem medo da ideia, né, de, enfim, estar em um outro lugar e se contradizer com relação a alguns aspectos, né? Relacionado a um sistema de crenças que essa pessoa geminina pode ter criado para si mesma, para si mesmo. Eu percebo esse ponto, sabe? Mas, assim, Tarô, me ajuda. Deixa esse ponto aqui mais claro e específico. Para esse primeiro grupo, no caso, esse segundo grupo, no caso que eu tô falando, é como se houvesse um bloqueio em seguir em frente a roda da fortuna invertida e o 2 de ouros. É como se o ato de você não seguir em frente te deixasse entre altos e baixos. E talvez o ato de você ter que abrir mão de alguns elementos na sua vida possa te colocar numa posição de você não saber o que você vai fazer. Mas, assim, eu vejo que é como se você tivesse medo de acessar uma porta nova, né? É muito natural você ter medo do desconhecido, o ser humano ter medo do desconhecido. Aqui nessa energia geminiana é muito interessante porque o geminiano geralmente ele é muito expansivo, né? Mas com esse grupo em específico é como se essa pessoa tivesse uma insegurança de caminhar com as próprias pernas. É até um tanto quanto paradoxal, levando em consideração que estamos falando de é, um, um signo que ele é bastante intelectual, né? Gêmeos tem uma energia assim muito mental, né? É um signo de elemento ar. Para um segundo grupo, para um outro grupo no caso, né? Eu acredito que é o primeiro, a gente tem a rainha de ouros. Mas a gente tem um 10 de espadas. Eu peguei aqui uma outra carta. Apareceu o dependurado.
O dependurado, especificamente, mostra o seguinte. A rainha de pentáculos, né, a rainha de ouros, ela basicamente ela está em um trono, geralmente. Ela tem ali uma plenitude muito aterrada, né? Ela tem uma energia, ela não chega a ser uma energia como a energia da Imperatriz, né? Mas ela remete muito à energia da Imperatriz porque ela é muito aterrada, né? É um posicionamento de poder feminino, mas de um modo aterrado, com decisões concretas, baseado no que é concreto. E o que que acontece? Aqui mostra que tem algumas pessoas, né, que, enfim, que se conectaram com essa leitura, que podem vir a passar por um processo, assim, de perda, que é uma perda que vai ser muito dolorosa, né? E essa pessoa, ela geralmente ela tem uma dificuldade de olhar a situação por um outro ângulo, porque o dependurado ele mostra essa dificuldade. Então, assim, tem-se aqui um lugar de teimosia, né? Que precisa ser um tanto quanto ressignificado. Tarô, me dá mais uma luz, por favor. Eita. Nossa. Gente do céu. Olha. Tá, tô entendendo agora. Vamos lá, porque saíram muitas cartas. Bem, 8 de espadas. 8 de espadas mostra que provavelmente pessoas. Algo me diz que Sol e ascendente agora, né? Pode ser que se conecte com outros, mas aqui é como se essa carta em específico estivesse falando com Sol e ascendente, né? Em Gêmeos. Aqui tem um 8 de espadas. Provavelmente vocês vão ter que lidar com algumas informações que vocês não necessariamente querem, mas que vocês lá no fundo vocês sabem que essa informação é real. E se vocês forem parar para pesquisar, vocês vão achar informações as quais confirmem que, infelizmente, determinadas dúvidas podem, assim, meio que, sabe, vocês podem encontrar provas, né, se vocês forem atrás de informações em potencial. Então, tenha muito cuidado, sabe? Com essas verdades as quais vocês, sabe, vão acessar. É como se, na mesma proporção que fosse doloroso, talvez o 10 de espadas esteja falando que talvez você não necessariamente seja mais a mesma pessoa quando você acessar essa verdade. Talvez é um ciclo que de fato ele vai se finalizar. É como se houvesse uma pessoa, um eu, no caso, uma pessoa que, se seu eu fosse uma pessoa antes e você fosse outra totalmente agora, é como se houvesse uma ruptura assim definitiva e que afetasse muito o teu campo, não somente emocional, mas espiritual mesmo, sabe? É como se também você fosse, assim, te pegasse tanto em alguma questão que você, assim, para um grupo de pessoas em específico, cogitasse até mudar alguma questão física no seu corpo, né? Realmente para se distanciar da sua antiga versão. Realmente tem uma energia assim muito densa, muito carregada. Bem, a gente também tem aqui um 9 de espadas. 9 de espadas fala sobre pesadelo, ilusão, ansiedade. Então, realmente, é como se um ciclo de ansiedade estivesse acometendo um grupo de pessoas, mas esse ciclo fosse acabar porque, assim, é como se você estivesse pedindo para a espiritualidade ferramentas para você quebrar esse ciclo e você vai ter essas ferramentas. Pessoas que estão num relacionamento que podem descobrir uma traição, ou então, assim,
alguma questão muito chata, esse relacionamento, eu vejo um grupo de pessoas perdoando e eu vejo um grupo de pessoas que não necessariamente vão perdoar e que podem sair com uma visão assim muito, como é que eu posso dizer? É como se fosse afetar muito questões ligadas à autoimagem. Então tem que tomar muito cuidado, sabe? E que tem que entender que não é necessariamente sobre somente você. Ou que não é sobre você, né? Eu vejo aqui que tem uma questão kármica, né? É um aprendizado, né? Para o grupo de amizades, eu vejo que é isso, né? Você também vai lidar com alguma questão ligada à traição, alguma amizade sendo bem mentirosa, né? Alguma questão ligada aqui à saúde que você não queria tratar, mas que provavelmente você, enfim, tomasse um susto com o resultado de algum exame, mas que você ainda pudesse correr atrás, né? E que isso mudasse bruscamente a forma como você interage com o seu corpo, né? Para pessoas que estão nesse ato de trabalhar a vida espiritual também, tem esse olhar, né? Um tanto quanto desafiador, né? Ah, consequentemente, nossa, eu e meus vícios de linguagem, né? Vamos lá. Gente, eu acho que tem alguém roubando vocês energeticamente, viu? Se for materialmente, alguém querendo roubar alguém meio talarica. Ou então dinheiro mesmo. Eu vejo uma energia de roubo. 7 de espadas. É alguém de olho em algo que não é dela, dele, eu não sei. Mas aqui também eu vejo uma sugestão para vocês, sabe? Tomar um banho de levante, sabe? Segunda semana de setembro, tomar um banho de levante. Sexta-feira especificamente. Vamos lá. 4 de copas. Pajem de espadas. Uns 5 de pentáculos. 4 de pentáculos. Não, 6 de pentáculos, se eu não me engano. E a estrela. Signo de Gêmeos, seguinte. Vocês vão passar aqui por um processo, provavelmente de perda, e que inclui perda financeira. É interessante que vocês olhem para o lado criativo de vocês com um olhar um tanto quanto mais, como é que eu posso dizer, analítico. É como se fosse um convite a analisar o que vocês podem utilizar a favor de vocês comercialmente. O que funciona, o que não funciona. Porque eu ainda mantenho essas pessoas na minha vida. Porque eu estranho determinadas pessoas que têm padrões saudáveis. O que eu tô olhando de um modo distorcido? Por que não tentar determinadas práticas comerciais, estudos comerciais, né? Por que não questionar essas pessoas às quais eu me conecto e por que também não me questionar, sabe? Porque aqui mostra que tem assim um lugar que se você descer um pouco do pedestal, você pode se colocar num momento de autorreflexão para que então você possa, consequentemente, alavancar lucros. É como se você tivesse que dar alguns passos para trás, né? É nesse segundo semestre, né? E é muito interessante que a gente está com o Urano retrógrado. O Urano retrógrado, no caso, vai durar de
1 de setembro, né? Já começou setembro, até dia 30, se eu não me engano, de janeiro de 2025. Então, é um momento, né, de 5 meses que, assim, a expansão mental e material para vocês pode vir mediante esse processo de maturação. E essa informação se conecta muito com esse processo aqui de decisão. Pode ser que algumas pessoas já estejam tomando uma decisão em específico referente a uma questão comercial. Para pessoas que estão um tanto quanto indecisas, é interessante analisar o seguinte: como é que está esse cenário ao qual eu quero me inserir? Como é que é o perfil dessas pessoas às quais eu quero me vincular? Sabe? Isso, no caso, comercialmente. É interessante também, signo de Gêmeos, você analisar. Eu digo e repito, tem algumas informações que não vai se conectar com todo mundo, mas assim, use da sua criticidade para você entender o que é para você e o que não é para você. Mas recapitulando, tem um grupo de pessoas aqui que não quer ver o crescimento de vocês, né? E tem um grupo aqui também que precisa descer um pouco do pedestal, ok? E esse ato de você descer um pouco do pedestal e começar a trabalhar em questões as quais lhe trouxe perda financeira, que, enfim, você ficou tendo um olhar distorcido sobre você mesmo e sobre pessoas, e você trabalhar em cima disso, você, consequentemente, você vai sair do 5 de ouros, que é uma carta que basicamente fala sobre perda. Você vai sair dessa energia de 10 de espadas. Você vai sair desses pesadelos aqui, 9 de espadas, e desse 7 de espadas, para que então você possa vir para essa energia aqui, de contemplação e, consequentemente, energia de destaque, a estrela. Que a última carta que caiu aqui para você é a estrela. Então, assim, o que é bom para você tá a caminho, mas você só vai conseguir acessar se você entender que, assim, infelizmente, né? Ou felizmente, depender muito de como você vai utilizar essas informações para que então você possa otimizar processos na sua jornada que já estão ali. Mas para você utilizar eles a seu favor, você tem que saber quais ferramentas você tem à sua disposição e como você pode utilizar elas, né? Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo bem prático, né? Tenho dificuldade de lidar com pessoas. Então, o que você tem que fazer? Pegar algum curso, consumir livros, conteúdos de autodesenvolvimento, gestão de pessoas, né? Se você é da área de comunicação, mas você sente que você está com bloqueio criativo, né? Vamos supor que você é da área de publicidade, né? Ampliar network. Você é da área de vendas, mas você quer se posicionar em um nicho específico e se tornar autoridade naquele nicho. Entender como é a sua comunicação com aquele nicho e, consequentemente, ampliar o seu network, né? Ou então você não está se posicionando da forma como você gostaria de se posicionar. Então você tem que basicamente entender um pouco sobre a persona que você está projetando, né? E assim, leve em consideração que quanto mais isso no caso, novamente, para um grupo de pessoas em específico, quanto mais você linkar essa persona de um modo orgânico, melhor vai ser para você, né? Porque, assim, eu vejo que tem um grupo de pessoas aqui que elas querem criar uma figura que não necessariamente é elas. Mas o que pode funcionar para essas pessoas, no caso, para quem quer trabalhar com comércio, com vendas, né? Quer ser o próprio produto, né? Quer estar em destaque, basicamente essa pessoa tem que ser ela mesma, né? Ou elas mesmas, eles mesmos, eu não sei. É porque aqui tem muita energia de autoexpressão, né? Tem algumas pessoas aqui que tem uma questão assim familiar muito forte, sabe? Que eu vejo que, assim, tem um ciclo kármico acabando. Puxei mais uma carta. Última, prometo.
7 de paletes. Evite conflitos. Evite conflitos. Dê alguns passos para trás, para que então você saiba o que fazer com as informações que estão sendo colocadas a seguir. Tudo bem, signo de Gêmeos? Espero que vocês tenham gostado dessa leitura. E é isso, meu povo. Até breve.